já está conosco aqui no estúdio o nosso colega e representante da produção em mídia audiovisual aqui da Unisc e que é um dos produtores e um dos diretores do filme que vai concorrer na Mostra Universitária no Festival Cinema lá de Gramado. Luiz Alexandre, muito bem-vindo ao Plantão Unisc TV. Olá, Nelson, tudo bom? Prazer estar aqui em frente às câmeras. O Luiz ele nos ajuda muito aqui, ele trabalha conosco aqui na Unisc TV e ele participa aqui do nosso Unisc TV ao vivo e agora aqui conosco para conversar um pouquinho sobre esse filme, A Falta que Me Traz, que foi selecionado. Como é que foi a sensação de ter esse filme selecionado, a produção de vocês? Conta um pouquinho. Cara, é uma sensação muito gratificante, né? Porque, por causa que quando a gente entra no cinema, a gente já fica almejando alguns pontos na nossa carreira. Então, Gramado sempre, eu acho que não tem cineasta que não queira passar um filme em Gramado, aqui do estado ou até no país inteiro, né? Então, é sempre gratificante. Mas, por ser universitário, ainda deixa aquele gostinho de quero mais, por causa que a gente ainda quer entrar na competitiva, a gente quer entrar valendo. Então, fica aquele agridoce, sabe? De, ok, estamos em Gramado finalmente, mas queríamos mesmo era estar na competitiva. Dá pra dar um spoilerzinho, assim, contar um pouquinho do que se trata o filme, como é que foi pensado, onde ele foi gravado? Tá. Ele é um filme que ele se trata, então, sobre um casal que está passando por um certo trauma, e daí eles têm que lidar com esse trauma, né? Cada um vai ter sua forma de lidar com esse trauma, e o filme ele vai desenrolar nessa relação do casal, de como que cada um vai lidar. Vai acontecer que o Gaspar vai acabar encontrando um hobby antigo e vai tendo uma certa obsessão ali, com uma pitadinha de sobrenatural, talvez, e que vai acabar afastando mais ainda o casal, sabe? Então, vai ficar... O filme, ele se passa nesse jogo de interesses, de distâncias entre o casal, e é isto, mais ou menos. Tem uma galera que participou, né? Tem bastante gente envolvida, né? Aqui da Unisc também. Tem, inclusive, colegas nossos aqui participaram. Em 7 nós tínhamos questão de umas 15 pessoas. Bastante. É bastante, mas ao mesmo tempo é pouca pessoa, né? Tipo, a gente gostaria de poder ter mais gente para aliviar um pouco. Mas deu em torno de 15 pessoas em 7, mais o pessoal que estava ajudando com a alimentação e mais o pessoal que estava nas pós, né? Daí, por exemplo, o pessoal que estava fazendo áudio, a colorização e todos esses outros processos. Vamos explicar como é que funciona, quanto tempo demora, para quem tem curiosidade. É muito trabalhoso, a gente sabe que exige um olhar aguçado, bastante gente, né? Apesar de tem sets maiores, enfim, mas explicar um pouquinho como é que funciona todo, como é que o roteiro também. Tá, vou contar um pouco de como que é o processo, né? Como foi o processo, Claro. Na verdade, porque o curto universitário a gente nunca pode tirar, assim, por parâmetro de como é um processo de um filme em si. Mas começou já numa outra disciplina que a gente esboçou uma primeira sinopse do filme, que daí depois a gente foi trabalhando mais ela, até a gente chegar, até a Laura vir com um pré-argumento, que daí desse pré-argumento a gente já começou a pensar em cenários e como seria o filme e tudo mais. A partir desse pré-argumento, então, eu comecei a trabalhar em cima dele para a gente ter um argumento um pouco mais concreto para depois escrever o roteiro. O processo de escrever o roteiro, então, ele se deu durante vários meses, né? Porque a gente tem nossas vidas particulares, tem a vida acadêmica também, temos nossos trabalhos, então a gente não conseguia se dedicar 100% ao filme. E no meio desse processo também teve o Infinimundo, que deixou parado nossa produção do curta, né? Que inclusive ele tá também em Gramado. Sim. Bom ressaltar. Então a gente não conseguiu trabalhar muito nele num certo período. Mas daí veio a disciplina do TCC e a gente começou a correr em cima do atraso, né? Daí nisso a gente já tinha um roteiro mais bem estruturado, mas precisava trabalhar melhor. Fizemos algumas mesas de roteiro e começamos as pré-produções, que é planejamento, ver onde que a gente ia gravar, qual locação ia ter, arrecadar fundos, né? Porque a gente não tinha dinheiro para fazer o filme, a gente tinha que fazer meio que uma vaquinha, um financiamento coletivo para conseguir grana para fazer mesmo, né?
E querendo ou não, o filme, ele, mesmo quando a gente consegue toda essa estrutura de pessoas e de equipamentos, ele ainda é um processo muito custoso. Então, depois disso, né, a gente conseguiu fazer essa vaquinha online, conseguimos o dinheiro e fomos atrás de locações, que a gente, felizmente, conseguiu achar a Ecovila Caraguatá. Eles cederam, que eles também funcionam como Airbnb lá, então eles cederam uma casa para nós. Para nós caiu como uma luva, porque ela era perfeita pro filme. E cederam na parceria mesmo, né? Então já foi de grande ajuda para nós, que já foi um grande abate no nosso orçamento. Então, daí com eles a gente também já fechou depois a questão da alimentação, já deu uma mão na roda, a gente não tinha que se preocupar com isso, né? E daí é todos esses preparativos, planejamentos, elaborar a ordem do dia e como que vai ser, o que que vai ser, definir fotografia, definir direção de arte, todo esse processo para chegar depois nas gravações e dar o mínimo de erro possível, que mesmo assim aconteceu vários problemas no meio do caminho. Dá pra contar algum, assim? Claro, Algum. claro, o pior de todos, eu diria. A gente tava... a gente foi um dia antes pra locação pra fazer meio que uma imersão com os atores, né? Que infelizmente, por ambos morarem em Porto Alegre, a gente não conseguiu se reunir pessoalmente com eles antes. Então a gente foi um dia antes pra conversar, trocar mais ideias sobre o roteiro, os personagens. Depois de acabar esse dia de ensaio, todos nós fomos, né, aos seus berços esplêndidos, dar uma dormida. O nosso protagonista, né, o Gaspar, tava tomando um banho e do nada cai a luz da casa. Do nada, assim. E daí ficamos um pouco desesperados, porque, enfim, a gente ia começar a gravar na manhã seguinte e a gente não tinha luz na casa. E começamos a correr atrás, fomos até a casa principal lá da Ecovila, né, para ver se os donos estavam lá. Eles, infelizmente, não estavam, e a gente começou a, desesperados, ligar para a RGE e ver o que podia fazer, o que tinha acontecido. Até que os donos chegassem para também fazer o mesmo processo, né? Daí a RGE atendeu, foi na madrugada, mas nisso a gente já estava apavorado, desesperado, mas tivemos que ir dormir de qualquer jeito, né? Mas chegaram a cogitar, ter que transferir, mudar o dia ou não? Cogitar, a gente cogitou, mas não tinha possibilidade. Ou era aquele final de semana ou não era. Já estava meio que na data limite. Como foi uma locação cedida de graça, então, né, já tinha naquele processo, a gente já tinha gastado trazendo os atores pra cá, não tinha outra opção. Era aquilo ou não tinha filme, praticamente. Daí a gente, enfim, vem a RGE de madrugada, né, e voltou a luz na casa principal, só que a gente acordou, bateu o interruptor e nada da luz ainda. E daí a gente foi conversar com os donos da Ecovila, né. E eles... Enfim, eu não sei o que aconteceu, só sei que fritou todo o disjuntor da casa. Então, tivemos... E nisso, nós já desesperados, acordamos assim, engolíamos o choro, desesperado. E, cara, a gente tem que fazer esse filme acontecer do jeito que dá. Transferimos todas as cenas externas para amanhã, que a gente ia gravar mais de tarde, mês passado, pra gente conseguir ter tempo de ver se dava para resolver o problema. Mas no desespero ainda, sem saber se a gente ia ter luz até a hora da gente voltar para casa e gravar. Felizmente, conseguiram resolver o problema, conseguiram trocar o disjuntor principal da casa e tivemos luz para gravar o restante do filme. Mas depois de horas de desespero, de ter puxado extensão da casa principal até a casa que a gente estava gravando para ver se a gente conseguia gravar. É um pavor. Bah. Luiz, o quão importante é para o futuro também de quem está cursando produção e audiovisual aqui na universidade ter também um trabalho selecionado em Gramado, ou enfim, estar trabalhando com essa galera que já está pensando no futuro? O quão importante é ter isso também como marca e ter um filme lá em Gramado? Cara, para nós é muito importante por questão de visibilidade, né? Sim. Que querendo ou não... o cinema ele é feito a partir da visibilidade. Então, nós temos que ter contatos, nós temos que ter nossos filmes exibidos para que as pessoas conheçam o nosso trabalho, conheçam o trabalho de quem está envolvido na produção. E para que a gente consiga fazer outras produções. Também,
esse tipo de seleção ela pode abrir portas para editais depois, editais de fomento à cultura. Para nós tem essa importância. Além, claro, de que todo o processo de tu fazer um filme, ele dá uma elevação técnica para quem está participando. Então tu vai ter que pensar soluções. Há uma melhora pessoal nesse processo, né? Então, além de ter o processo do filme, tem também essa questão da visibilidade, de nós estarmos lá levando o nosso nome, levando o nome da instituição, levando o nome de Santa Cruz, que agora está se tornando um polo aqui, né? Então, principalmente isso, eu acho que, tipo, visibilidade, é isso. São 3h15, a gente está conversando aqui com o nosso colega, Luiz Alexandre Silva de Oliveira. Ele é um dos produtores, diretores do filme A Falta Que Me Traz, que está na Mostra Universitária do Festival de Cinema de Gramado. Tem data já para a Mostra Universitária lá? Era para o sábado, né? Tava previsto, eu fui olhar no cronograma, estava previsto para o sábado. Não sei se vocês vão para lá, como é que vocês vão fazer? A gente não tem uma data certa ainda, mas vai acontecer ali entre dia 10 e dia 12. Sabemos que as mostras começam ao meio-dia lá no Palacinho de Gramado. Mas é isso que a gente tem de informação. Eles não chegaram a passar para nós ainda a ordem das exibições. E futuramente dá para utilizar esse mesmo filme em outros festivais? A ideia de vocês é também? Com certeza. A gente já está com um filme inscrito em algumas dezenas de festivais ali, esperando os resultados. E vamos torcer agora, né? Tentar, quem sabe, sair do estado também, quem sabe num festivalzinho internacional. Vamos ver qual é que vai ser a vida de festivais do filme. Maravilha. Luiz, obrigado pela tua presença aqui. Eu que por agradeço. Esse bate-papo. A gente conversou com o nosso colega aqui, o Luiz Alexandre Silva de Oliveira, e que faz um grande trabalho aqui no Unis TV e agora também com o filme A Falta Que Me Traz. Quem quiser acompanhar, quem quiser ver como é que pode acessar, tem como acessar o filme? Temos um Instagram do filme que a gente está postando as novidades, @afaltaquemetrazfilme, A Falta Que Me Traz Filme. Isso. E principal fonte de notícias do filme vai ser por lá, então. Maravilha.